Bom dia para todos, a paz. Com muita alegria nós estamos aqui mais um domingo para o discipulado da Igreja Restaurada. É um prazer estar com todos vocês. Como sempre, quero agradecer a Deus por esse dia, por mais um domingo, mais uma semana que se inicia, porque na verdade a semana ela começa no domingo, né? Domingo é o primeiro dia da semana. E nós louvamos o Senhor pela semana que nós vivemos, pela semana que inicia. E queremos que nessa semana que inicia vai ser uma semana de vitória. Queridos, esse é o nosso discipulado. Como sempre eu falo, tem 12 capítulos, né? E nós estamos dando o capítulo 3. E nós estamos na página 23. Ele são 74 páginas. Na verdade, ele possui 76 páginas, né? Mas de estudo são 74 páginas. E nós estamos na página 23, no capítulo 3, o assunto é sobre Bíblia. E as pessoas que estiverem entrando aí, manda paz, temos pessoas que já entraram, e louvamos ao Senhor por esse dia, por esse momento. E aí nós estamos no capítulo 3 falando sobre Bíblia. A Bíblia é um assunto interessante, né? Porque se você não conhece a Bíblia, você pode ser enganado por seitas, heresias, pensamentos contrários. Então, através da palavra de Deus, nós conseguimos, na verdade, vencer o mundo, vencer o diabo, vencer as tentações, porque nós usamos a palavra. E foi através da palavra dele, né, que nós somos vencedores. Outra coisa, algo também interessante, porque o Senhor Jesus venceu o diabo na palavra. Vamos falar agora no capítulo 3, no capítulo 3, número 3, a Bíblia e as suas divisões, né? O Frederico entrou aí, a paz, Deus abençoe. Carol também entrou, a paz, Carol, Deus abençoe sua vida grandemente. Então a Bíblia e as suas divisões, ok. E tem as pessoas, não é que a Bíblia é divisões de pensamentos, não, é divisões para poder estudá-la, para poder conhecê-la, né? Então, quais são as divisões da Bíblia, né? 3.1, o testamento de Deus com os homens. Então, a Bíblia está dividida em duas partes, que são os testamentos. O Antigo Testamento, ou o Velho Testamento, ou o Novo Testamento, né? A chama de Antigo ou Velho, né? Alguns classificam como Antigo, outros classificam como Velho. Por que eles classificam às vezes como Velho? Porque vem o Novo Testamento. O Velho Testamento, Deus fez um pacto com o povo de Israel através do sangue de animais. Isso no capítulo 24, a gente observa que sobre esse pacto. Então a gente, Êxodo 24, no versículo 8, diz o seguinte: tomou, pois, Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco no tocante todas estas palavras. Aqui você vê a paz, Arthur, que Deus abençoe. Arthur também acabou de entrar. Deus abençoe sua vida grandemente. Quiser entrar aí, participar. Se alguém quiser fazer comentário, pode fazer comentários também. Se alguém quiser tiver dúvida, colocar um pensamento, pode colocar, e a gente vai interagindo aí com todos, né? Algumas perguntas, algum comentário. Então, vocês podem participar. Então, o que a gente observa aqui em Êxodo capítulo 24, versículo 8, interessante. Tomou, pois, Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo. Essa atitude de Moisés, que ele faz dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco no tocante a todas essas palavras. A gente observa que
qual é a aliança que o Senhor faz no novo? No novo é o sangue de Cristo. O sangue do Senhor Jesus, ele faz no novo. E quando você vê aqui no Velho Testamento, você vê ele formando, né, o povo, e nesse Velho Testamento, ou no Antigo Testamento, ele fala a atitude que o Senhor, que Moisés teve, de ele espargir esse sangue, dizendo que é uma aliança que o Senhor fez com o povo, convosco, no tocante todas estas palavras. Todas estas palavras são as palavras contidas no Velho Testamento. Então você observa ali, de Gênesis a Malaquias, todos esses profetas, todos esses homens, né? Aline, paz, Deus abençoe, Aline também entrou, Deus abençoe sua vida, Aline, bênção. Então a gente entende que esta é a aliança, foi feita esta aliança no Velho Testamento. E no versículo 8 do capítulo 24, isso ficou muito claro. Então nós vimos dois sangues. Antes a gente viu que aquele sangue daquele cordeiro, daquele animal que foi colocado lá nos umbrais das portas, foi uma aliança que Deus faz ali, libertando aquele povo. E o sangue derramado na cruz é o sangue do outro cordeiro. Então nós vemos aí o Velho e o Novo, o Antigo e o Novo Testamento. É o que nós estamos estudando agora. No Novo Testamento, Deus fez um pacto que todo aquele que aceitar o seu Filho, Jesus Cristo, este testamento foi feito com a morte de Jesus, de Cristo, por derramado seu sangue. Então a gente vê dois tipos de sangue, não é verdade? Um sangue que a gente olha, que é o sangue do cordeiro, lá aquela aliança feita lá no Egito, com o povo de Israel, matar aqueles animais, o animal primogênito, e colocar o sangue dele nos umbrais das portas. Então a casa que tinha aquele sangue daquele cordeiro lá, a morte iria passar e não ia atingir aquela família, não ia atingir aquele povo lá. E já isso caracterizou toda a história do Velho Testamento, como Moisés tira o povo do Egito. E aí nós vimos todo o Velho Testamento, né, que conta a história do povo de Israel, passando pelos juízes, os profetas menores, maiores, os livros poéticos, os livros históricos, né, do Velho Testamento, totalizando ali 39 livros. A verdade é que nós entendemos que essa visão é uma observação de dois tipos de sangue. E o sangue de Cristo, que eu acabei de ler para vocês, é o sangue que nos dá a salvação hoje. É o tempo da graça, é o Novo Testamento. Vamos ler aqui na página 23, onde este testamento que nós estamos hoje foi feito com a morte de Jesus Cristo. Nós estamos hoje vivendo o Novo Testamento, derramando do seu sangue. Enquanto comiam, Jesus tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança. Ou seja, ele claramente coloca naquela ceia ali, que está reunido com os seus apóstolos, seus discípulos, ele fala: comei e bebei. Ele diz claramente da nova aliança. Ele fala da nova aliança, de um novo testamento. Ele está dizendo, mais ou menos em outras palavras, antes o meu pai orientou Moisés, para Moisés matar um cordeiro sem mácula, perfeito, né? E colocar o sangue dele nos umbrais das portas. Mas agora não, eu sou o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Ele está dizendo isso. Claramente ele diz: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados.
quando a gente vê essa remissão dos pecados, o que vai remir os pecados? Quando nós olhamos em Mateus, no capítulo 26 de Mateus, a gente observa no versículo 28 o seguinte, está escrito: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão de pecados. E ele diz ainda no versículo, no versículo 26, ele diz, né? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, isto é meu sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão de pecados. Olha, o Senhor Jesus, na verdade, ele está sendo muito direto, muito objetivo na colocação dele. Esse seria o quê? O Novo Testamento, a nova aliança. Então nós vimos aí o que caracteriza o velho e o novo. São os dois sangues. Sangue do Cordeiro lá no Êxodo, a gente observa lá no Êxodo, onde que o Senhor Jesus, onde que Deus ele fala para Moisés o que ele deveria fazer com aquele cordeiro, e o sangue do Cordeiro de Deus, que é na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Ok? No Novo Testamento, Deus nos mostra como é e como podemos ser salvos através de Jesus. Então a gente observa que a salvação era um diferente. A salvação lá em Moisés foi diferente. A salvação para aquele que pegasse o cordeiro e colocasse nas portas. E em Cristo não. Nós não precisamos... Ele mesmo se entregou. O Senhor mesmo se entregou na cruz por mim, por você, por nós. Ele veio, né, como Deus, se esvaziou e tomou esse posicionamento para que nós fôssemos salvos através dele. O objetivo aqui desse estudo hoje é falar dessa divisão da Bíblia, do Novo e do Velho Testamento. E o que está caracterizando aqui é essa situação que nós estamos colocando para todos. Por que existe essa divisão do Velho Testamento e o que caracteriza? O Novo Testamento é a nova aliança. Houve uma aliança lá e agora é caracterizada uma nova aliança. O Velho Testamento contém 39 livros e foi escrito em hebraico. Pequena parte foram escritos em aramaico. Então a gente vê o livro do Velho Testamento havendo escrito por 39 homens de Deus que escreveram. 39 livros, desculpa, não 39 homens. 39 livros foram escritos por homens de Deus que escreveram. Nisso aí nós vemos ali vários profetas, nós vemos no Velho Testamento vários líderes, juízes, né? Nós vemos ali reis, nós vemos ali juízes e vemos também homens sábios, inteligentes, que separados por Deus foram instruídos para escrever a palavra de Deus no Velho Testamento. Mas pequenas partes foram escritas em aramaico. Então a gente vê que esse livro começa em hebraico, mas depois o povo de Deus passa a ser preso por Babilônia. Na verdade, o que houve foi que Nabucodonosor entrou em Israel, incendiou Israel, e a partir dali houve um novo idioma, porque esses homens, o período final do Velho Testamento, ele foi escrito em aramaico. O contexto da Bíblia toda, tanto quanto o Velho quanto o Novo Testamento, nós vemos ela em hebraico, aramaico e grego. Ela encerra com grego. O idioma que encerra o Novo Testamento está em grego. O Novo Testamento contém 27 livros e foi produzido na língua grega. Eu coloquei para vocês aqui. Por que a gente coloca isso? Mas, bispo, hoje nós não estamos estudando tudo em português.
Claro, ela foi traduzida e nós lemos ela em português, claro. Mas por quê? Porque é saber a origem, porque às vezes uma palavra aqui no português do Brasil, o português de Portugal já é diferente, né? E a gente fica até meio assustado, porque as palavras são tão diferentes, né? E a gente, quando chega em Portugal, a gente tem que ter um cuidado até com algumas palavras que a gente fala, mesmo sendo o mesmo idioma. Ou seja, mesmo a gente tendo o mesmo idioma que é o português, a gente vê que há uma diferença. Então é bom você saber que o Velho Testamento ele foi escrito no começo em hebraico, depois ele termina lá no finalzinho dele em aramaico, é verdade? E o Novo Testamento, o idioma que prevalecia naquele momento no mundo todo era o grego. Hoje, um idioma que manda muito no mundo hoje é o inglês, né? Então, o inglês é um idioma que a gente tem ele, né, como um idioma que domina o planeta Terra praticamente. Em todos os lugares você tem alguma coisa escrita em inglês, né? E aqui a gente observa essa visão para que nós possamos entender essa divisão desses idiomas e por que eles existiam. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens de diversas formações e culturas. Eu coloquei claro para vocês. Nós temos desses 40 homens, eram profetas, né? Nós temos desses homens aí líderes, juízes, poéticos, nós temos nesses homens aí, reis, monarcas, então pessoas simples. Então nós observamos que a gente começa, claro, que os 5 primeiros livros são escritos logo por Moisés, né? E depois a gente começa a ver os autores que viveram épocas, momentos, né? Que eles existem livros que são de alguém, mas escrito por outra pessoa. Isso acontece contando a história de um profeta, de alguém, mas escrito até por outras pessoas. Então é algo muito profundo. Mas o objetivo aqui do discipulado é colocar o básico para que você possa entender. A paz para a Thelminha que eu vou entrar também, que Deus abençoe grandemente. Nós vamos falar agora sobre os livros. A Bíblia ela é composta de 66 livros, né? Então são 39 no Velho e 27 livros no Novo, totalizando 66 livros. E tem umas peculiaridades. Esse aqui não é um estudo de seminário, mas é um estudo de discipulado. Então ela tem umas peculiaridades. É bom você ter essas informações, porque nós somos cristãos, né? Tememos ao Senhor, cremos no Senhor Jesus, e às vezes nós não temos formações básicas, né, para formar. O objetivo aqui desse estudo discipulado não é um seminário intensivo, nível faculdade, nível avançado, porque eu dou aula para seminário, né? Eu sou professor de seminário, e o que eu estou dando para vocês aqui não é algo muito profundo, difícil, complicado, não. Eu quero aqui passar conhecimento para um discipulado de se conhecer a Bíblia. Então você que é servo do Senhor, é bom que você conheça essas informações básicas, que a Bíblia tem esses 2 testamentos, Velho e Novo, um com 39 e outro com 27, tem essas informações, por que existe o Velho e o Novo. Nós temos um sangue que era de um animal que gerou todo o Velho, e temos o sangue que é de Cristo que gerou todo o Novo Testamento. Por isso que começa a nova aliança, um novo sangue, um novo testamento, tudo formado em Cristo Jesus. Ok? Então é importante entender isso. Vamos lá. Ela é dividida em livros, falamos dessas divisões de livros e falamos que a quantidade desses livros do Velho e do Novo. Nós temos também livros que possuem capítulos, mas nós temos livros que não têm capítulos, é apenas um capítulo só, ou seja, mas ele não tem um número, né? O capítulo 1. A gente vê no Velho Testamento nós temos Obadias.
Se você lê o livro de Obadias, você vê que não tem o capítulo 2, não tem nem o capítulo 1. Ah, bispo, sério? Sério. Abra aí sua Bíblia. Uma vez eu falei isso para alguém e a pessoa falou assim, não acredito, sério? Eu falei, sério. A pessoa tem uma Bíblia e não sabe que o livro de Obadias não tem capítulo, porque é apenas o livro. O livro é um capítulo 1, ou seja, só ele. Então não tem ali o capítulo 2. E alguém pensava que só acontecia isso só no Novo Testamento, mas no Velho não, mas no Velho Testamento nós temos o livro de Obadias, profeta Obadias, ele só tem apenas o livro, não tem o capítulo 1 e nem o capítulo 2. E nós temos no Novo Testamento vários, né? Então a gente observa no Novo Testamento, nós temos o Filemão 2, o Filemão 3, o João e Judas. Ou seja, esses livros não têm o capítulo 2 também. Esses livros você não tem numeração de capítulos, eles são 100 capítulos, eles são apenas o livro. O livro é o capítulo, o livro todo é o capítulo. Né? Então você vê Filemão 2, Filemão 3, Judas e João. Aí você fala, bispo, mas João tem capítulo. Não, você tem primeira, segunda e terceira epístola de João. Então, não são todos que têm capítulos. Né? Então, quando você observa na terceira epístola de João, você vê que não tem capítulo. Então, quando você analisa a Bíblia, ela tem alguns detalhes interessantes para você conhecê-la. E o objetivo nosso aqui é passar essas coisas que parecem básicas, mas nós não estamos dando um estudo aprofundado, é um discipulado para que você possa conhecer mais a palavra de Deus, ter esse conhecimento da palavra. Então a gente observa que há essa diferença aí dos capítulos. Esses capítulos são identificados na Bíblia por números grandes, ou seja, esses livros que eu falei que não possuem capítulos, que é Obadias, Filemão 2, Filemão 3, João e Judas, eles são classificados como número grandes. Então eles não foram divididos em capítulos. Depois eu vou passar para vocês como houve a divisão da Bíblia por capítulos. Depois eu quero passar para vocês como houve a divisão da Bíblia em versículos também, que não é o caso aqui hoje, mas eu passo para vocês depois. Cada capítulo, por sua vez, é dividido em versículos para facilitar, né? Então você vê o capítulo, aí vê o versículo daquele capítulo, né? Que fica fácil você identificar, é fácil você achar. É identificado por números pequenos. Os versículos são pequenas porções do capítulo. É como se você facilitasse ao encontrar. Às vezes tem o mesmo segmento, mas tem vários versículos, porque facilita o estudo da palavra. Isso veio para facilitar. Essa divisão ela aconteceu há aproximadamente 1.200 anos antes. E a gente vê como houve essa divisão, de que sentido ela teve, por que ela existiu. Então, a verdade é que essa divisão facilita. Hoje, se eu falar para você, vamos supor, abra em Hebreus. Aí você já vai saber que Hebreus é o Velho Testamento. Facilitou. Então você precisa ir lá para trás. Aí eu falo, abre o capítulo tal, capítulo 5, versículo 7. Então vai facilitar você a achar a palavra, encontrar a palavra, conhecer a palavra. Então é muito importante essa colocação. Agora vamos para uma polêmica que a gente observou há muito tempo. O menor versículo da Bíblia, né, que nós vemos na Sociedade Bíblica do Brasil, edição revisada, atualizada, na imprensa bíblica brasileira, é o Deuteronômio 5:17. E essa passagem diz, não matarás. Né? E quando a gente vê esse texto, muitas pessoas falam que o menor versículo é Jesus chorou. Né? Jesus chorou, ele possui 11 letras, e não matarás possui 10.
E não matarás, ele está dentro dos mandamentos de Deus. Não matarás. Então, na verdade, há alguns falam que Jesus chorou, né? Outros, mas literalmente é não matarás. A paz, Patrícia também entrou aí, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Eu já vi muitos dizer Jesus chorou. Jesus chorou lá em João, né, capítulo 8. Eu quero dizer para você o seguinte: se você pegar Jesus chorou, você vai ver que ele tem 11 letras. E não matarás tem 10 letras. Mas mesmo que Jesus chorou tivesse 10, ou matarás tivesse, mas estaria empatado, 11, 11 ou 10 e 10. Mas o menor versículo da Bíblia não é Jesus chorou, tá? É não matarás. Deuteronômio capítulo 5, versículo 17, tá bom? Que Deus abençoe, Patrícia, grandemente em nome de Jesus. Então a gente observa que todas essas divisões foram feitas para ajudar no manuseio da Bíblia. O estudioso deve familiarizar-se com cada uma delas. No início da Bíblia há o índice de cada livro e é bom você decorar. Então, como é que você pega a Bíblia? Muitas pessoas não sabem disso, é incrível que é uma coisa tão simples, mas elas não sabem. Toda a Bíblia, lá no seu início, você observa que ela tem um índice, né? Deixa eu botar aqui. Ela tem um índice. Aí você está começando a usar a Bíblia, né? Você pode se familiarizar desse jeito. Então você vem aqui no início da Bíblia, né? Ó, aí tem a divisão aqui que você observa que facilita. Algumas pessoas, às vezes, ela vai mexendo. Eu comecei a fazer sindicâncias, enfim, e eu tinha dificuldade, né? Mas à medida que eu ia mexendo, olhando, né, manuseando os documentos, você cria um hábito de fazer aquilo com muita facilidade. Muitas pessoas que se converteram, não conheciam nada da Bíblia e hoje são grandes pregadores, porque foi manuseando, mexendo. Então, você tem que entender que no início da Bíblia tem esse índice que te facilita, né? Você vai lá, aí tem a sequência dos livros, né? E você vê também as páginas que estão escritas de acordo com a sua Bíblia. Então a Bíblia começa com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né? Que são o Pentateuco. O que é o Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Então você vê os 5 primeiros livros é o Pentateuco, ou seja, é o início da palavra de Deus. Depois você vê Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. 1 Crônicas, né, e 2 Crônicas. Então você vê livros históricos. Esdra, Neemias, Esther. Então você vê, esses livros são livros chamados livros históricos, que contam a história, o passado de Israel, né? Deus abençoe, Mônica, Deus abençoe vida de Jesus, amém? E você vê depois o caso de Neemias, aí a gente começa a ver o livro poéticos, que é o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiástico e o Cântico dos Cânticos. Esses são livros chamados livros poéticos, né? Então o objetivo é você facilitar, você ter isso daí. Às vezes as pessoas, eu percebo que elas ficam meio... abre o texto e fica perguntando um pouquinho aonde que está, onde que é para a direita. Eu vou dar um conselho para você, disfarçadamente, às vezes você pergunta para fulano, alguém pode até te ajudar, não tem nenhum problema você perguntar para alguém para te orientar. Mas na sua Bíblia tem um índice, né? Você vai no índice lá rapidamente, se fosse você deixava um papelzinho marcado ali na parte do índice, que você ia, aí você rapidamente você vai achar o livro, né? O objetivo é esse, o objetivo aqui é para você ter essa rapidez, você ter esse conhecimento. Então nós vamos depois para os livros poéticos. Quais são os livros poéticos? É o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiástico e Cântico dos Cânticos, chamado livros poéticos. E a gente observa também que a gente começa a ver agora, depois dos livros de poesia, os profetas maiores. Então a gente observa que
Por que é chamado de profetas maiores? Porque eles eram maiores, tinha 2 metros, 3 metros de altura, porque eles eram os melhores, eles eram mais ricos, eles eram mais poderosos, né? Eles eram grandes. Não tem nada a ver com isso. Para Deus todo mundo é igual. Maiores pelo número de capítulos que eles escreveram. Então são profetas que escreveram muito, né? Deus tem muitas revelações. Então eles, por eles terem esses números, capítulos grandes, eles foram colocados logo. Quem montou a Bíblia, ela não está montada às vezes muito cronologicamente. Então ela está escrita de uma maneira de proporção de análise de estudo, mas ela não está cronologicamente. Inclusive o Novo Testamento não está cronologicamente. O livro de Tiago, ele não devia ficar tão lá atrás. O livro de Tiago aparece logo depois de Atos ali, Romanos, ele já foi escrito naquele período ali, mas ele está lá atrás no Novo Testamento também. Então ela não está na sua parte cronológica, a Bíblia. Então, os livros, depois que nós falamos de livros poéticos, nós observamos aqui que são os livros, nós temos aqui, agora são os livros dos profetas maiores. Quem são os profetas maiores? Nós temos também 5. Não é difícil você decorar. Pentateuco é 5 e os profetas maiores também são 5. Quem são? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Você observa que esses livros são todos livros extensos, grandes, vários capítulos, né? Isaías, então, né? Isaías foi até um livro que há pouco tempo foi descoberto, né? E não vamos entrar nesse mérito, como foi, senão eu vou fugir aqui do estudo. Mas, os profetas maiores, nós temos 5 livros colocados aí de maneira incrível para a gente poder entender. Depois dos profetas maiores, nós observamos que vem os profetas menores. Volto a falar, não é porque menores, porque eles eram baixinhos, porque tinham menos poder, menos dinheiro, menos conhecimento, não. Menores porque são profetas classificados com capítulos pequenos, livros com poucos capítulos, né? Era um livro com uns até com 3, 4 capítulos só. A gente observa aqui quais são: Oséias, né? Joel, Amós, Obadias. Então, Obadias, por exemplo, nem capítulo tem. Você abre Obadias, não tem um capítulo 2, não tem capítulo. Ele é um livro, é um profeta tão pequeno que nem capítulo Obadias tem. Aí temos Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí encerra com Malaquias. Quando você lê em Malaquias, você Malaquias 3, aí você vê logo o final do livro de Malaquias, né? Então acaba lá, ali por ali o livro. Então você vê que são profetas que escreveram poucos capítulos. E você observa aqui que encerra-se o Velho Testamento com esses profetas. E são 12. Se você quiser, mais ou menos, eles estão em sequências que facilitam o seu conhecimento bíblico. Então a gente começa como o Velho Testamento? A gente começa logo com os 5 livros Pentateuco. Aí depois nós temos aí, é fácil decorar porque a divisão é 5, 6 e 12. Que isso, bispo? Simples, 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 simples. Essa divisão é muito fácil você entender. Então vamos lá. 5 começa, que são os 5 primeiros livros, que é Pentateuco, escrito por Moisés. 5, né? Aí nós vamos passar para os livros históricos. 12, né? Então de 5 para 12. Então são os números. Lembrou? 5 e 12. Os 12, né? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. 12. Aí depois nós temos os profetas maiores, né? Que são os poéticos, que nós temos aí Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos e Cântico dos Cânticos. 5 de novo, lembrou? 5, 12, 5. Aí depois a gente vem para 6. 6 são os profetas maiores. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E depois a gente encerra com 12. Lembra que nós temos 12 histórico? 12 histórico e 12 profetas menores. Então 12 batendo com 12, 5 batendo com 5 e só um que tem
5 batendo com 5, né? Então nós temos 3 livros com 5. São os livros Pentateuco, Poético e Profetas Maiores. Então 3, 5 e 2, 12. Fica mais fácil ler assim. Então a gente observa aí, esse é o Velho Testamento. Vamos falar agora sobre essa divisão. Nós colocamos aqui, nós estamos na página 24, né? Todas essas divisões foram feitas para ajudar o estudo e facilitar o conhecimento da palavra. Então vamos agora para o Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos aí um silêncio de 400 anos, né? Entre o Velho e o Novo temos 400 anos de silêncio, nada foi pregado, nada foi falado, nada foi revelado. A gente não vê nenhum profeta sendo levantado, a gente não vê nenhuma revelação, a gente vê que houve um silêncio. Eu não estou aqui para falar sobre por que houve, o que aconteceu, o objetivo do estudo não é esse. O objetivo do estudo hoje é sobre Bíblia, conhecendo Bíblia, a palavra, né? Depois dos 400 de silêncio, nós vamos de novo para 5. E 5 a gente vê os livros chamados de história mais evangélicos. Mateus, Marcos, Lucas e João são os livros, alguns classificam como histórico, mas são os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos que são Mateus, Marcos, Lucas e João. E o livro de Atos, que são todos eles trabalhando os atos desses homens de Deus. Então nós temos 4 livros evangélicos, né? E temos o livro de Atos, que é um livro histórico também. Aí nós vemos as epístolas paulinas. Por que epístolas paulinas? Porque foi Paulo que escreveu. Cartas, epístolas que Paulo escreve e ficou registrado na palavra de Deus. Quais são as cartas de Paulo? Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. São todas elas epístolas paulinas. Ok? Então a gente observa aí que nós temos aí quantas epístolas? Nós temos 13 epístolas paulinas, né? E não é difícil de decorar isso, né? Romanos, Coríntios, 1ª, 2ª, Gálatas, Efésios. Então ele escreveu 13 epístolas. Claro que alguns pensamentos, algumas visões, mas é isso que nós conhecemos da palavra de Deus. E depois nós temos epístolas gerais, né? Que não é só classificada como Paulo. Então nós temos outros autores. A carta aos Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. E aí nós entendemos o quê? Que há um fechamento da Bíblia através desses livros. É importante você entender e compreender que você só vai ter esse conhecimento manuseando, mexendo na Bíblia. Decorar não dá, porque decorar te esquece. Às vezes a gente esquece onde a gente colocou nossa chave, né? Esquece então o documento, esquece até onde que fez ontem, o que fez anteontem. Como é que você não vai esquecer também o que a gente fala, que ensina? Então é preciso que você venha manusear, você venha mexer. E a dica que eu dou o conselho que eu dou, né? Se você tem dificuldade de achar, vai no índice. Outro conselho que eu te dou, tenta entender primeiro a divisão da Bíblia, de Velho no Novo Testamento. Então, outro conselho que eu te dou, saber qual o livro que está no Velho e qual o livro que está no Novo. E outra coisa, tenta entender essas divisões dos livros em relação ao que são livros históricos, proféticos, poéticos, que estão lá classificados no Pentateuco, no Velho Testamento. E tenta dividir também esse Novo Testamento. Com isso vai facilitar seu conhecimento e facilitar também o seu aprendizado. Ok? A gente já está quase chegando ao final. Deixa eu ver aqui como é que nós estamos nós estamos
com 11h14. Nós estamos praticamente no final do estudo, faltando um minuto. Eu quero agradecer a atenção de todos, um beijão no coração de todos. Lembrar que domingo que vem nós não teremos o discipulado, porque domingo que vem nós temos a convenção da Igreja Restaurada. Então, nesse próximo domingo nós teremos o discipulado. Quero agradecer a todos que participaram. Hoje tivemos a participação de bastante pessoas, nós louvamos o Senhor. Um beijão no coração. Porque a Igreja Restaurada ela faz aniversário no dia 26 de setembro e a convenção sempre é o primeiro domingo próximo aí do dia 26. No domingo que vem nós não vamos ter aí o discipulado devido à convenção. Nesse horário nós estaremos lá na convenção. Um beijo no coração do Bispo Simões, fica na paz. Logo mais temos culto em todas as nossas igrejas restauradas, tá bom? Aí de Itaboraí e de São Gonçalo, em nome de Jesus. Beijão do Bispo e até logo mais. Fica na paz.